Olá amigos Bratugas! Está tudo bem com vocês? Connosco não poderia estar melhor. Eu sou o Maia. Eu sou a Carla. E sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal Los Bratugas, onde desta vez nós vamos falar de quê? Vamos falar sobre a nossa opinião sobre Paris e também os custos da viagem, alguns custos por alto. E aqui que ninguém nos ouve, também vamos dar-vos algumas dicas sobre como se dar bem em Paris, de forma a serem bem tratados. Sabem aquela ideia de que o parisiense que é muito grosso, muito rude, que não sabe falar inglês? Nós vamos te dar essas dicas para além daquelas dicas de como economizar na viagem. Vocês vão ver isso tudo aqui neste vídeo. Por isso, deem aquele like aí em baixo, comentem e compartilhem com os vossos amigos. Só assim é que este vídeo chega a mais pessoas e conseguimos ajudar mais pessoas a planear a sua viagem para Paris. E também não se esqueçam de clicar naquele botãozinho que está aí em baixo a vermelho, que diz inscreva-se ou subscreve. Esse botão não deve estar a vermelho. Vocês têm agora uma missão muito importante, que é clicar neste botão de forma a que ele fique cinzento. Só assim é que vocês conseguem completar a missão de hoje. E não se esqueçam de nos seguir no Instagram, _Bratugas, porque lá vocês sabem tudo que nós fazemos em primeira mão. Então quem nos seguiu, nos segue lá, já sabe, acompanhou a viagem em primeira mão, ao vivo, com tudo que a gente postou. E no final do vídeo, não se esqueçam de passar no nosso vlog em Paris, que vocês vão poder ver como é que correu a nossa viagem. Nós fizemos 15 pontos em um dia, por isso teve muita organização da nossa parte e é isso que nós também vamos partilhar convosco. Passem também por lá para verem como é que correu e para também verem em primeira mão como é que é Paris, caso vocês não tenham ainda visitado essa cidade e queiram muito, ou então quem já visitou, para ver como é que foi a nossa perspectiva. Sim. Nós estamos a contar convosco. Então rola a vinheta! Primeiro de tudo, quando vamos viajar, é comprar as passagens. Nós fomos de avião, são 2 horas e... 2 horas? 2 horas. Do Porto até Paris. Sim. Nós fomos de avião, nós compramos as passagens 2 meses antes da viagem e saiu a nossa passagem por R$ 132,94. Estou olhando porque nós temos uma mini colinha aqui. E o que a gente faz para encontrar as passagens mais baratas? Normalmente pesquisamos pelo Google Flights na aba anônima. Vamos lá, colocamos todos os... queremos ir tal dia, tal dia. Vemos qual é a companhia aérea que está mais barata e depois vamos no site da própria companhia aérea para ver se realmente é aquele valor, se está tudo certo. E compramos pelo site da companhia aérea, porque é uma segurança que a gente tem mais. Nós fomos pela EasyJet. O que você achou? Eu gostei, eu também gostei. Por acaso, eu tenho uma teoria que eu não sei se é verdade. Não sei se a nível de conforto, pelo menos de todas as minhas experiências, é o que eu mais sinto. A nível de conforto, o modelo de avião que eu andei, senti-me mais confortável num Airbus. A EasyJet tem os modelos Airbus, assim como na TAP, para mim, ir ao Brasil pela TAP foi uma maravilha. Gostei muito. Também está no nosso canal os vlogs no Brasil e a viagem, tanto para o Brasil como para Portugal. E eu tenho só opiniões positivas nos modelos Airbus. Sim. Achei muito confortável, tanto na ida que estava descansado, como na volta para cá que estava muito cansado. Achei muito confortável. Já nos outros modelos da Boeing, eu já senti mais desconforto. Já andei na Gol e na Ryanair. Na Ryanair não tenho muito a dizer porque também foi uma distância curta. Na Gol já foi maiorzinha e já senti muito desconforto. Por isso, eu não sei se isto é verdade ou não. Algum entendido de aviões que nos explique nos comentários, mas a minha percepção é essa e eu achei muito confortável. Sim, eu também achei confortável. A EasyJet é uma das companhias aéreas que tem aqui na Europa que são low cost, então você só tem direito a viajar na passagem mais simples, com uma mochila. Não tem nenhum entretenimento também, porque os voos são curtíssimos, geralmente. Não tem direito não tem comida, é gratuita no caso, e os bancos não reclinam. Mas assim, eu achei muito ok, tava com medo de ser uma lata de sardinha, mas foi super tranquilo tanto a ida quanto a volta. A ida não posso reclamar pelo preço da passagem. Cada passagem saiu por 60 e pouco, né, ida e volta dos dois. Esses 132,94 foram as 4 passagens. 2 minhas, né, de ida e volta, e a dele ida e volta. Então, ainda é um valor caro, porque quando a gente foi já estava começando o início da temporada, digamos assim, né, da temporada de verão. Também foi no fim de semana. A gente foi na sexta
e voltou na segunda. Então, esse tipo de passagem nos fins de semana são mais caros. Se fosse no meio da semana, poderíamos ter conseguido mais barato. Então, é pesquisar. Igual teve a viagem do início do ano, que nós infelizmente não conseguimos ir porque eu peguei Covid. Bela prenda de aniversário. No dia do aniversário dele. A gente tinha comprado as passagens. A gente não vai revelar ainda qual era o destino, mas a gente comprou ida e volta dos dois por 20 euros. Sim, nós apanhamos uma promoção da Black Friday. Isso. Então é aquela coisa, é se programar, principalmente na Black Friday, tem muitas passagens boas. Então é sempre se programar. Nós queríamos ir nessa época, porque era meu aniversário, era um sonho meu ir a Paris, então por isso foi um pouquinho mais caro. Mas você encontra tanto passagem mais cara quanto mais barata. Aqui que também ninguém nos ouve. Nós não estamos a ser patrocinados por nenhuma empresa de aviões. Mas se quiserem. Mas se quiserem, está aí. Chama Entrem em nós. contacto connosco. Agora nós vamos falar sobre como é que foi a nossa busca pelo hotel. Nós pesquisamos, e é isso que nós também recomendamos, que vocês pesquisem pelo Booking. Nós também não estamos a ser patrocinados pelo Booking. Mas se quiser, chama nós. E depois o que é que nós acabámos por fazer? Nós vimos o hotel no Booking e acabámos por reservar com milhas e dinheiro, exato. Sim, foi uma prenda da minha mãe e ela tinha as milhas, então ela resolveu me dar de presente o hotel, as 3 noites que nós ficamos. O programa de milhas que nós temos é a Smiles, ou Smiles, como se diz no Brasil. Infelizmente não existe nenhum programa de milhas, tirando o da TAP, não existe nenhum programa de milhas cá em Portugal que dê para utilizar em companhias low cost. Em companhias aéreas low cost ou em hotéis, mas também é muito porque as distâncias são curtas, os preços são muito mais baixos do que, por exemplo, os preços dos voos domésticos no Brasil. Então por isso é que talvez não se justifique que haja esse tipo de programas de milhas em Portugal. Nós ficámos 3 noites no hotel, dá em torno de 180 euros e isto é um valor médio para todos os hotéis. Nós ficámos mais afastados do centro para pegar também preços mais baixos. É uma questão de preferência. Ou vocês ficam num quarto super pequeno no centro de Paris, ou vocês ficam num quarto maior no centro de Paris, mas pagam muito mais, ou vocês ficam fora do grande centro de Paris. E foi super fácil de se locomover. A região, só no dia que nós voltamos da Disney, que também já era muito tarde realmente, a gente, além de estar cansado, a gente preferiu descer e pegar o Uber, mas assim, não era uma região, nossa, insegura, não é violenta, digamos assim. A estação de metro dava 5 ou 7 minutos caminhando em linha reta, não precisava subir, não precisava fazer nada, num lugar movimentado, então não era perigoso também. E tipo, em 25 minutos a gente tava no centro de Paris. Então, e aquela coisa, você não vai... Claro, a gente não foi pra lá pra ficar no hotel. O hotel mesmo era pra dormir, tomar banho e pronto. Que foi? A gente saiu os 2 dias, 7 e pouco da manhã e chegamos... No primeiro dia a gente chegou, era quase 10 e no segundo dia a gente já chegou, era 1 da manhã. Então, é aquilo. O hotel pra nós tinha que ser um lugar seguro, claro, mas tinha que... Não era luxo que a gente tava procurando. E esta aqui é um bónus também. Quando vocês viajarem para grandes cidades europeias, principalmente francófonas, nós aconselhamos que vocês pesquisem um pouco sobre o local onde vocês vão ficar. Porque há alguns lugares que são mais fechados, e não vou referir porquê, porque não quero levantar intrigas, mas existe essa realidade. Isso é uma realidade, então é importante que vocês tenham isso em conta para a vossa segurança. Chegamos em Paris, era 9 e pouquinho da noite no horário de lá, que é 1 hora a mais do que Portugal. E nós optamos por ir de Uber pro hotel, porque já era tarde, estávamos cansados, ainda mais porque a gente preferiu ir também de Uber, porque do aeroporto, que é bem afastado do centro de Paris, até o hotel... Acho que todos eles vão ser um pouco mais afastados. Sim, vão ser todos mais afastados. Então até a gente chegar no hotel de comboio e metro ia ser mais 1 hora. E de Uber foi cerca de 35 minutos? 35 minutos, foi por aí. Então... E também pela comodidade, sim, porque tínhamos as mochilas, não tínhamos que estar mais atentos aos horários, então assim acaba por ser mais flexível. E também como nós não conhecíamos como é que era o local onde nós íamos ficar, preferimos ir de carro porque... Foi mais tranquilo. Foi mais tranquilo. E também como foi? A gente só ficou 2 dias completos em Paris. Então a gente queria chegar
rápido para poder descansar, porque no outro dia a gente sabia que ia ser bem intenso o dia. E foi isso mesmo. Descansámos? Não, mas foi bem intenso. Sim, então é isso. Outra coisa que ele falou, muito importante também. Em Paris existem 3 aeroportos. Eu não vou saber falar o nome de nenhum deles. Paris Charles de Gaulle, que foi o aeroporto. Perdoem-me, para quem percebe francês, perdoem-me o sotaque francês, porque é realmente horrível. Charles de Gaulle, que foi o que nós descemos. Descemos, que ele é o segundo mais afastado de Paris. Temos o Paris-Orly. Sim, e o outro é? Não sei. Eu não sei. Eu acho que o Orly... O outro eu não sei dizer. Eu também não sei. O Orly é o mais próximo do centro de Paris. Então você tem que tomar cuidado. A EasyJet é no Charles, que ela opera. A TAP é no Orly. E a Ryanair é nesse outro que é mais longe. É cerca de 1 hora de autocarro até o centro de Paris. Por que nós estamos falando isso? Porque principalmente na volta, quando você for pegar o seu voo de regresso, você tem que tomar cuidado nesse deslocamento, né? Porque você tem que chegar lá 3 horas para fazer check-in, passar pela segurança, se for despachar mala, então tem tudo aquilo. Na volta também nós optamos por voltar de Uber, ainda mais porque nosso voo foi às 6 da manhã. Então, nós chegamos ao hotel às 3 da manhã. Às 3 da manhã. E o metro em Paris só funciona até às 2 da manhã. Então não teria... Tem o ônibus noturno, só que ele dava uma volta muito grande. A gente estava cansado, porque a gente chegou da Disney. Que a gente também vai fazer um vídeo falando sobre como foi. Também tem vlog. Passa no nosso canal pra assistir o vlog. A gente chegou da Disney, era 1 da manhã. Então não tinha condição de pagar ainda ônibus, autocarro e fazer tudo. E já tinha dormido só 3 horas no dia anterior e o dia em Paris foi mesmo muito intenso. Como eu já tinha dito, nós fizemos 15 pontos em apenas um dia em Paris, maioritariamente a pé, então eu estava muito cansado e depois também desde 1h30, 1h45 até 2 e tanto para fazer o check-out, eu não dormi quase nada. Pois. Então estávamos mesmo muito cansados. Isso, e a gente ainda tinha principalmente que voltar de carro para nossa cidade. Então a gente optou por isso para poder dormir um pouquinho. Agora vamos dar uma dica muito, muito importante sobre Paris. Como se locomover em Paris? Como nos deslocarmos para algum lugar? Primeiro, nós ficámos, como já dissemos, num local mais periférico, um pouquinho mais afastado do grande centro de Paris. E, portanto, nós tínhamos que arranjar uma forma de ir para o centro de Paris, sendo que ainda ficava um bocadinho longe se fosse a pé. Ficava mesmo muito tempo a pé e não íamos gastar energia nisso. Então nós tínhamos mais 2 opções. Ou íamos de Uber ou íamos de metro. Qual é que é mais económico e mais rápido? Metro, sem sombra de dúvidas. O trânsito em Paris é infernal. Caótico. Aqui vamos até entrar no Tunda do Arco de Triunfo é tentar não morrer. Sim. É tentar não ter um acidente. Nós quando chegámos ao Arco de Triunfo, mal nós chegámos, nós já demorámos um tempão até conseguir tirar uma foto lá. Porquê? Porque houve um acidente, porque as pessoas não param para entrar na rotunda, não dá para fazer isso, é impossível parar, porque se alguém para, ninguém consegue mais entrar. E foi um acidente, não foi feio, mas grave. Foi uma batida forte. Sim, mas se elas estivessem mais rápido, teria sido bem grave. Portanto, andar de carro em Paris, nós andámos, mas foi durante a madrugada, o que era muito mais calmo, não se compara. E foi curta distância. E também porque estávamos cansados. Exato. E outra, é muito caro andar de Uber em Paris. Eu posso-vos dizer que do aeroporto até o hotel foram 40 euros, 45 euros. Foi entre esses valores. Foi entre 40 e 45, tanto a ida quanto a volta. Sim. A volta ainda estava um pouquinho mais barata porque era de madrugada. Porque o Uber, ele também tabela os preços pelo horário. Quando a gente chegou, tinha muito voo chegando. Então, o preço elevou. Às 2 da manhã, 3 da manhã, não tinha ninguém andando de Uber. Sim, já era na casa dos 30 euros. Foi 36, 38. E do centro de Paris, quando nós viemos da Disney até o hotel, foram 18 euros. E era uma curta distância. Era uma curta distância. Ou seja, o metro acaba por ser mais económico, mais rápido. E é super fácil. E é super fácil andar de metro em Paris. É muito mais fácil andar de metro em Paris do que andar de metro em Portugal. Na minha opinião. Existe o GPS que mostra tudo direitinho
e aquilo é super, super fácil de olhar para um... Temos que saber o local, obviamente que vamos sair, mas é super fácil de saber qual é a linha do metro e qual é para onde é que nós vamos. Sim, foi super tranquilo. A primeira vez, claro, você fica meio perdido e tal, mas é só você ir olhando. Nós compramos o ticket diário, que fica válido desde o tempo que vocês compram até à meia-noite, não é de 24 horas. Igual que tem aqui. Igual ao bilhete turístico cá em Portugal dos comboios ou dos trens, é até à meia-noite, a partir do momento que vocês compram, até à meia-noite. Nós compramos para aquilo que nós precisávamos nesse dia do metro, o bilhete diário da zona 1 à zona 3 e isso ficou 10 euros cada um. Ou seja, muito, mas muito mais barato do que andar de Uber, sendo que nós poderíamos andar as vezes que nós quiséssemos. Sim. E esta informação é muito importante para quem vai a Paris e quer andar de metro. Vocês não podem, em nenhuma altura, atirar o ticket, o bilhete, fora. Mesmo que vocês já tenham entrado nas cancelas, sim, e seja uma viagem apenas, vocês não podem pôr o ticket fora até completarem essa viagem. Porquê? Porque pode haver fiscalização e a multa é muito, muito grande. E nós passamos por uma fiscalização. Nós passamos. Então, o bilhete diário, nós já andamos as vezes que quisermos e então não faz sentido nós colocarmos o bilhete fora, não é verdade? E também, às vezes, eu acho que a gente passou em uma estação que para sair a gente precisou inserir o ticket. Então, não pode jogar fora. E no outro dia também, que a gente foi para Disney, a gente comprou também o bilhete de comboio. A gente comprou da zonas 1 a 5 e foi 17 euros cada. A gente pôde ir e pôde voltar. Porque a Disney, para quem não sabe, nunca foi, ela fica a 32 quilômetros do centro de Paris. Então é um pouquinho longe. Comboio em Paris também é igual ao metro, super fácil, super rápido e confortável. Agora nós vamos falar de algumas características mais culturais, sociais de Paris. E isto é também muito, muito importante para vocês se darem bem em Paris. E também isso foi uma percepção nossa. Também há uma parte aqui nisto que nós vamos referir que é uma percepção nossa, sim, também. Mas é só essa parte. A grande maioria do que nós vamos falar agora é mesmo verdade. Sim. Isto vocês vão encontrar a mesma ideia em várias outras fontes. Quando a gente pensa em ir para Paris, a gente fica meio que desesperados porque eles têm a fama de serem grossos com quem não fala o francês. Pode ser verdade? Pode ser verdade. Eu acho que é verdade. Eu também acho que é verdade. Nós não comprovamos mesmo porque... Pelo menos, é aquela coisa, pelo menos o bonjour. Se você chegar já falando bonjour, você já não chega lá falando good morning. Eles já ficam, só o bonjour já acalma eles. Já deixam eles felizes. Se você souber mais algumas frases, melhor ainda. Perfeito. Perfeito. Mas o bonjour, você vai chegar lá, bonjour, e já vai te atender mais felizes. Não fomos maltratados nenhuma vez. Maltratados, não diria maltratados, mas não fomos mal recebidos. Isso, mal recebidos nenhuma vez. Eu só sabia falar o bonjour. Ele ainda falava mais alguma coisa. Eu sabia falar mais um pouquinho. Sim. E depois ainda aprendi outra coisa que eu, infelizmente já não vos consigo dizer o que é que foi. Mas a tradução é: podemos falar inglês, por favor? Isto em francês, que era algo que eu tinha mentalizado. Infelizmente eu já me esqueci porque lá está, eu não falo francês e não tenho que falar francês, então acabo por me esquecer. Sim, mas o bonjour já, aprendendo o bonjour. As duas frases-chave são estas: bonjour ou bonsoir. O bonsoir é mais, pelo que eu percebi, o bonsoir é só utilizado durante a noite. Eu achava que era já à tarde o bonsoir. Eu acho que houve alguma altura que eu cheguei a dizer mesmo bonsoir e não era bonsoir, era bonjour, mas não, é durante a noite eles dizem bonsoir. E a outra frase que eu dizia era je ne parle pas français, ou seja, eu não falo francês. Depois dizia em francês, podemos por favor falar inglês, mas isto não chegava a ser necessário. Da minha experiência, sim, não chegava a ser necessário dizer esta última frase, porque Paris é uma cidade super turística e portanto, obviamente que eles sabem falar inglês. Sim. Porque é que existe esta coisinha? Isto é uma teoria que eu tenho e que não sei se é realmente verdade. A Europa, principalmente, até há bem pouco tempo, era francófona. Ou seja,
a segunda língua mais falada era o francês. E o inglês acabou por ultrapassar. O inglês hoje é a língua universal. E eu creio que eles têm uma acaba por ser o ego ferido que faz com que nós chegarmos a falar inglês e não falarmos nada de francês, eles fiquem se sentem ofendidos. Então, se nós mostrarmos que fazemos um esforço, mesmo que nós não falemos francês, se nós mostrarmos que fazemos um esforço para, pelo menos, dizer qualquer coisa, eles já ficam muito satisfeitos. E pode haver casos em que a pessoa fala muito bem francês. Não foi o meu caso, obviamente. E mesmo que teve um caso de um senhor no restaurante que a gente comeu no primeiro dia, que ele não falava inglês. Ele não sabia mesmo falar. Ele não sabia mesmo falar. Mas ele foi super simpático, com gestos. Mímica, com gesto, trouxe o cardápio, a gente explicou, mesmo assim... E ele foi super simpático. Então é aquela coisa. Vai ter gente sem noção em todo lugar. Então não quer dizer, é porque eu não falo. Não, calma. Pelo menos o bonjour e o bonsoir, que é o básico do básico. Se você já chegar falando, o resto flui normalmente. E eles, pelo sotaque, eles vão saber que você é turista. Então é provável que eles vão te responder o bonjour ou bonsoir em francês e já vão meter o inglês lá também. Uma coisa muito interessante é que nós chegávamos... eles diziam logo bonjour, não há hipótese. Começavam logo a falar francês. Mas eles esperavam que nós disséssemos que nós não falávamos francês em francês. Sim. Então diziam logo, mal nós dizíamos je ne parle pas français, eles começavam no problem, don't worry. Yeah. Então começavam a falar inglês connosco. Sim, era engraçado. Isso é um ponto engraçado. Mas já dava aquela... Eles viram que você se esforçou para entrar na cultura. Porque a língua também faz parte da cultura. Então, pelo menos o bonjour e o bonsoir, você vai ser bem tratado. Outra coisa que também me faz comprovar isto é que eu também já viajei para Bruxelas. Bruxelas é a capital da Bélgica e lá eles falam francês. Eu na altura não sabia disto e eu só entrava em inglês. Notei que fui mal recebido na Bélgica. A Bélgica é também um país francófono, então partilham esta cultura, a França e a Bélgica, neste aspecto. Agora nós vamos falar de alguns comportamentos diferentes, alguns engraçados, outros que é importante ter muita atenção para vocês se darem bem em Paris. O primeiro é que nós reparamos já no primeiro dia de manhã, ainda mais que a gente foi de manhã com fome e tem alguém aqui que com fome é muito chato. Então e burro. Pois, ele fica quase parando. A gente foi atrás da torre, que eu queria muito ver a torre. Eu vi ela do avião e eu queria muito ver. E também a gente tinha muita vontade de tomar pequeno almoço ao pé da torre. Ao pé da torre, sim, perto da torre. A gente reparou que vinha muita gente com a baguete embaixo do braço. Eles trazem mesmo a baguete debaixo do braço. Como se fosse um livro. Como se fosse um livro ou um jornal. Eles colocam aqui e vão andando, conversando a vida normal. Dessa forma, também vocês não precisam de colocar nada na baguete porque já está temperada, já tem algum sabor. Pois. Agora, isto foi a parte engraçada. Mas sim, é verdade, nós reparámos muito nisso. Na nossa observação sociológica, digamos assim, nós reparámos que sim. Eles levam a baguete, têm muito esse costume de levar debaixo do braço. Outra observação, e isto é mesmo muito importante que vocês tenham. Quando nós andámos de metro, nós só ouvíamos o metro mesmo a andar nos carris. Era um silêncio muito profundo, absoluto. Ninguém falava. Quando falavam, mas muito baixo. Muito baixo. E isso para os padrões. Não havia ninguém que, nos nossos padrões... Sim, nos padrões brasileiros, tanto português. Isso é impensável, é uma grande diferença. Ainda mais no brasileiro é impensável. Ninguém chega com um som alto na coluna ou qualquer coisa assim. Ninguém chega a falar ao telefone. Ninguém faz nada disso. Não. Silêncio profundo. Pode haver quem fala ao telefone, mas fala muito baixinho e sempre, mas mesmo sempre, de fones. Tanto para ouvir música ou para estar no Facebook Sim. ou alguma coisa assim, ou para falar sempre de fones. E mesmo nas estações, enquanto você espera o comboio, o metro que vem, eles estão conversando muito baixinho. Até a noite que a gente, quando voltou, principalmente da Disney, à noite, que já estava na hora deles irem para as baladas, eles estavam muito comportados. Então foi sim, isto é choque, muito importante. É um choque, sim. E é muito importante que vocês respeitem isso. Porque caso contrário, vocês vão ter alguém que vos vai dizer apenas isto.
desliga isso. Assim, seco, grosso, porque é incomodativo. É incomodativo para todos, não é? Mas nos padrões franceses é uma falta de respeito. Na cultura deles é uma falta de respeito. Outro ponto importantíssimo, e eu acho que esse é o ponto mais importante de todos. Muito cuidado com os batedores de carteira. Batedores de carteira em Portugal significa carteiristas. Os sim. que assaltam a carteira. Isso. Paris é uma cidade turística, se brincar, eu acho que é a cidade mais visitada do mundo. Então, da Europa, eu acho que é. Da Europa, com toda a certeza. Com toda a certeza, do mundo. É ela. Então, é Paris. Então, você tem que ter muito cuidado. Não ande com carteira atrás do bolso. Atrás do bolso. Telemóvel. Sempre use calças que não coladas, ou calça, ou saia, ou o que for, mas que não seja muito, tenha o bolso muito folgado, para você sentir que o seu celular, o telemóvel tá com você. E uma dica que nós fizemos, nós levamos as mochilas, quando nós só tínhamos direito a isso, e também nós iríamos ficar só 2 dias, e nós levamos o cadeado. Então, a gente colocava tudo de valor lá, os telemóveis no bolso, mas tipo, carteira, a GoPro, outras coisas de valor, a gente colocava lá e sempre fechava com o cadeado. Porque a gente tá andando, não tem como ficar andando e sempre preocupado com a mochila. Com o cadeado é aquela coisa. A pessoa para abrir o cadeado, a gente ia sentir, né? Então, sim, é muito preocupante. E outra coisa também que a gente já tinha ouvido falar e aconteceu com a gente, que chega um grupo principalmente de jovens, mulheres, falando para você assinar petição, não sei do que. E se você parar para assinar, vem outra ali e leva o telemóvel enquanto você tá ali distraído. Então, alguém pediu para assinar. No, e segue. Segue sempre, nem sequer olha para elas. Sim. Foi isso que eu fiz. Eu nem sequer olhei. Eu vi ao longe que estavam a vir ter connosco. Nós seguimos em frente, não olhámos. Elas foram por outro Sim. lado qualquer. Então, tem isso da petição, tem a leitura da sina, normalmente são ciganas, a leitura da mão ou alguma coisa sobre um anel que eu também já li. Essa já não encontrei. Encontrei sim da petição que vinham comprar logo para assinar, mas sim, tenham muito cuidado. E no meu caso, eu fui de calções ou de shorts no Brasil e portanto era mais folgado o bolso. Eu andei, não sei se tu andaste. Ou se tu tinhas o telemóvel no bolso. Não, eu senti o telemóvel no meu bolso. Eu andei sempre, mas sempre, com as mãos no bolso. Sim. E no metro também, muito cuidado. Também muito cuidado. Principalmente quando vai abrir as portas. Eu conheço eu sigo uma menina que é lá de Paris e ela perdeu o celular desse jeito 2 vezes, dentro do metro. E que ela já mora lá há muito tempo. Então, muito cuidado, principalmente quando for abrir, quando for parar nas estações. Você quer ouvir música? Põe a música, põe dentro do bolso, dentro da mochila, põe o fone de ouvido e tal. E se precisar mexer, fique mais longe, principalmente das entradas. Agora uma dica, que é uma dica mais em espaço de comentário, mas que é muito, muito importante mesmo. Muito importante se vocês estão com o orçamento muito limitado. Não tomem o pequeno almoço ou o café da manhã ao pé da Torre Eiffel ou perto de algo muito, muito turístico. Porque vai ser um absurdo. Vai ser uma farrada. Vai ser o seu rim. Absurdo. Eu vou-vos contar o que é que nos aconteceu, mas nós já sabíamos e foi chocante ainda. Foi chocante, mas estava previsto que fosse Sim. assim. Eu, na semana que antes de nós partirmos, eu disse a seguinte frase: eu vou comer um crepe com Nutella ao pé da torre. Porque eu não sabia se realmente tinha algo assim mesmo em frente da torre. Eu disse e eu sabia que ia ser muito caro. Eu estava a contar que 2 crepes, um para mim e um para a Carla, e 2 sumos naturais de... Até hoje não sabe do que é. Eu acho que é de manga. Eu acho que é de manga. Eu acho que é de manga. Mas tinha mais outra coisa. Eu estava a contar pagar 30 euros por isso. Isso já é um absurdo. Nós pagámos 50 euros. 50 euros. Sim, é verdade. Isto é verdade. Por acaso, nós não temos o talão. Não temos o talão. Se nós tivéssemos, nós íamos mostrar. Mas sim, nós pagámos 50 euros apenas por isso. Se vocês andarem um pouquinho mais, se vocês procurarem mais, hoje em dia, abrindo o Google Maps, se vocês colocam cafés ou restaurantes, vocês vão encontrar
um pouco mais afastados desses centros e de fácil acesso, e vocês vão pagar muito menos. Quando nós estávamos no Notre Dame, tinha ao lado uma feira do pão. Isso aparece no nosso vídeo, no nosso vlog em Paris. Passem por lá para vocês verem isso. Nós mostramos um pouquinho dessa feira onde estavam a fazer baguetes, onde estavam a fazer mais doces tradicionais, croissants, etc. Nós comprámos 2 croissants, uma baguete e 2 bouteilles d'eau. Bouteille d'eau significa garrafa d'água. Atenção, isto eu também vos vou explicar mais à frente. Por isto tudo, poderia ser, imaginem, 20 euros, 15 euros. Eu estava a contar que fosse isso. Foi muito menos, foi 8 euros. Portanto, dá para lembrando, para os padrões franceses, mas dá para pagar pouco nas refeições e principalmente no pequeno almoço. É só procurar. E é isso que nós vos recomendamos a fazer caso vocês tenham um orçamento muito limitado. Se vocês quiserem efetivamente comer perto desses pontos, então fiquem já a saber que vão pagar muito caro. Sim, foi isso que nós sabíamos. Foi uma escolha nossa, consciente. Claro que a gente esperava que fosse mais barato, bem menos, mas a gente foi e o resto da viagem foi divertido e a história vai contar. Agora, que a gente também vai falar da nossa opinião, se voltaríamos a Paris ou não, a gente já sabe como é. Sobre a água que eu falei agora há pouco, no restaurantes, quando vocês vão almoçar ou jantar, eles vão sempre servir a garrafa d'eau, garrafa, eu agora não tenho bem certeza, mas é algo assim, que é uma garrafa de água da torneira, fresca, e uma cesta de pão. Vocês não vão pagar nada por isso. No entanto, se vocês pedirem a bouteille d'eau, que é a garrafa de água, aí sim a água mineral engarrafada, aí sim vocês vão pagar por isso. Ficam com essa nota. E a água? Sim, a água da torneira é boa lá em Paris. É boa, perfeita. Na periferia, no entanto, mas no centro de Paris é bem boa. Sim, que a gente, como a gente estava mais na periferia, a água tinha... Quando a gente escovava os dentes, a gente sentia que ela tinha um gostinho assim, a mais de cloro. Aí, à noite, quando a gente foi jantar, numa rede... Steakhouse, uma rede de steakhouse assim, mais... Steakhouse, mas económico. Sim, e veio a sobremesa, porque a gente tinha direito à sobremesa, e eu falei, vou comer no doce, vou beber água. Mas eu tava meio apreensiva. Mas a água, perfeita. Parecia que era água... Eu também estava apreensivo porque eu não bebo água da torneira. Não gosto de beber água da torneira, mas essa eu posso dizer que é muito boa. Tava boa, bebemos, fresquinha, uma delícia. Foi perfeito. E a sua opinião? O que é que você achou de Paris? A minha opinião sobre Paris. Eu estava com receio que a cidade de Paris fosse overrated, ou seja, que fosse muito aquela coisa muito grande e que no final, quando nós fôssemos lá, que não ia ser grande, nada de especial. Eu não achei nada disso. Eu acho que Paris é mesmo aquela coisa, é aquela cidade muito procurada e com razão. Eu gostei muito de visitar Paris. Quero voltar lá, sim, mas também eu acho que é um pouco cansativo, principalmente para quem não sabe falar a língua. É um pouco cansativo, é cansativo, mas ao mesmo tempo não é cansativo. É assim aquela coisa que equilibra. Tu queres estar lá, mas ao mesmo tempo ficas um pouco farto de estar lá. Foi essa a sensação que eu estive, então eu preciso um pouco de descanso até voltar a Paris. E também é uma cidade extremamente movimentada. Eu já sabia que ia ser, mas atenção, no sábado de manhã, perfeito, calminha, dá para fazer as coisas assim com muita calma, não há stress. A partir do meio-dia, meus amigos, aquilo é infernal. A quantidade de turistas e a quantidade de parisienses é surreal. Sim. É surreal mesmo. Claro que nós fomos no fim de semana, um fim de semana quente já. Então... Ia ter muita gente. Ia ter muita gente. Para vocês terem uma ideia, quantos turistas é que vão lá anualmente? Já não lembro mais. Está aqui a aparecer os turistas anuais na cidade de Paris, aqui nesta zona. Eu sei que nós chegamos na torre. Eram 8 da manhã. 8 da manhã. A torre só abre 9h30 ou 10 horas. E tinham filas enormes, porque dá pra subir na torre. Eu gostei muito. Eu falo, nunca tive o sonho nem de morar na Europa. Quem me conhece sabe. E nunca tive o sonho muito de visitar. Mas Paris sempre esteve um mochilão. O nosso famoso mochilão eu tinha vontade de fazer. Pegar a mochila e ir viajando pela Europa por um tempo. Mas Paris sempre foi a cidade que sempre me chamou a atenção. Gostei muito, fiquei decepcionada com a torre.
Ela é muito pequena. Eu achava que ela era maior. Eu achei o tamanho normal. Eu achava que ela era maior. Não sei, posso estar falando uma asneira aqui, como eles falam aqui, besteira. Mas eu acho que a torre de TV de Brasília é maior do que a Torre Eiffel. Aí já não sei. Mas eu irei pesquisar. A torre não me desiludiu em nada. Não, ela é bonita, claro. Não me desiludiu em nada. Veio de perto, mas eu achei que ela era mais alta. Infelizmente, tá em reforma. Mas mesmo assim, com as dicas do Instagram, conseguimos tirar altas fotos muito bonitas. E... Sim. Não queiram tirar uma foto mesmo em frente à torre. Procurem um pouco sobre os pontos. Tem muita... Pontos secretos que não são secretos. Sim. Mas procurem porque vale a pena tirar fotos nesses locais. E nesse horário já tinha gente. Eu particularmente gosto muito de conhecer outros países, outras culturas. Então, quero muito conhecer. A gente foi numa viagem curta, não conseguimos ainda ver tudo. A gente quer ir mesmo numa viagem que dê pra gente entrar em alguns museus, fazer outros passeios, conhecer Versalhes, que a gente não teve a chance. Então, eu voltaria sim. Não achei que o povo é o que todo mundo fala, ai, que os franceses são isso, são aquilo. Vai ter franceses que são isso tudo? Vão. Mas, em regra geral, pro padrão brasileiro, que é o meu caso, não vai ser aquele povo feliz que nem a gente como recebe. Mas não achei rude como todo mundo diz. Sim, e eu também notei que os funcionários, por exemplo... outra dica. Não chamem, principalmente para os brasileiros, porque vocês têm este termo e nós não temos. Não chamem o empregado do café, do restaurante, do bar... Não chamem nunca, mas mesmo nunca, por garçom. Porque não faz sentido. A tradução de garçom é menino, é moleque, é essa coisa. Então, quando vocês quiserem chamar o garçom, lembrem-se que vocês devem chamar sempre aquele que vos atendeu. Sim. Lembrem-se que também que vocês devem esperar que o empregado venha ter convosco. Para levar a mesa. E não se sentem, não juntem mesas, não queiram retirar nada dos pratos. Quando vocês pedem algum prato, não queiram tirar e adicionar nada. Não eles façam vêm com isso. É algo cultural, é uma obra de arte do chefe. Sim. Então, não façam isso, não peçam para modificações. Claro que se você tem restrição alimentar, vai ter as opções. Hoje em dia tem muitas opções. Gluten free, sem lactose. Então, se você tem alguma restrição, é sempre bom avisar. Isto, tanto para o português como para o brasileiro. Mantenham o vosso volume reduzido e quando vocês quiserem chamar, chamem sempre o empregado que vos atendeu em primeiro lugar e apenas com um s'il vous plaît. Vocês vão se dar muito bem e vão até achar que eles não são nada rudes. Sim. Por exemplo, eu disse que nós éramos de Portugal e houve muitos que conheciam algumas coisas, algumas palavras eles até falavam em português errado, ou outras achavam que era em português, mas era em espanhol, também nos aconteceu isso. Mas valeu o esforço. Mas valeu o esforço. Nós também não somos tão exigentes como eles. Eu achava que não havia grandes diferenças culturais, isto tendo em conta que dentro da Europa eu só tinha ido a Bruxelas, mas eu estive sempre a conviver com um grande grupo de portugueses e estive em Espanha. Então eu achava que dentro da Europa que não havia grandes diferenças culturais. Se houvesse, só ia ser ali o povo de leste. Eu achava que não ia haver grandes diferenças culturais. Há muito choque cultural em França. Há mesmo muito choque cultural. Não vou entrar em detalhes e se calhar da forma como eu via e continuo a ver. Mas da forma que eu achava que ia ver quando eu visse realmente aquilo que eu cheguei a ver em Paris, eu achava que não... que era algo que, ok, quando isso acontecer não vai haver grande choque. Mas sim, há choque que se vocês forem lá, eu não vou dizer o que é, mas se vocês forem lá, vocês vão perceber que há esse choque de perceber que realmente temos que fazer um esforço para falar a língua deles, pelo menos mostrar que sabemos alguma coisa. E a forma de estar também em público também é muito diferente para Portugal e para o Brasil. Então, eu gostei muito de sentir essas diferenças culturais e esses choques culturais. E sim, eu quero muito voltar a Paris. Apesar de precisar de um tempo para recuperar, quero muito voltar. E uma dica, principalmente para os portugueses viciados em café. Tomem café nas máquinas que tem nas estações.
é muito mais barato, é um café bom e um café custa €1. Se você for tomar nos cafés e tal, são entre 2 e 3 euros. Então, vale muito a pena. Como a gente estava cansado, tivemos que beber muito café. Isso também está no nosso vlog, passem por lá para ver, porque vale a pena também passar lá no vlog, que é para vocês verem mesmo como é que é, não estar só aqui o Maia ou a Carla a falar. Isso daqui, lembrando novamente, é uma opinião nossa, foi como a gente planejou a viagem, foi a nossa percepção ao redor de tudo. E nós tivemos sucesso na forma como nós planeámos e depois acabámos por realizar a viagem, portanto nós queremos partilhar estas dicas. Nós tivemos pouquíssimo tempo em Paris, vimos muita coisa. Sim. E então nós achamos que temos legitimidade também para vos ajudar e para partilhar esta experiência e estas dicas para economizar, ver muita coisa e aproveitar muito Paris. Sim, então se você tem mais alguma dica ou sua opinião, se você já foi, ou o que você espera quando você for lá em Paris, digam aqui nos comentários. Não se esqueçam de dar o joinha no vídeo, compartilhar, comentar, enviar pro seu amigo que quer muito ir a Paris, porque esse vídeo vai ajudar. E é isso. É isso. Nós estamos a contar convosco e nós vemos no próximo vídeo. Tchau!